Bom dia mais uma vez. Obrigada pela presença aí de vocês. Eu vou ministrar o webinar. O professor brasiliano foi convocado aí em cima da hora para uma banca junto ao IPT. Então não estava previsto a participação dele, mas pediram aí a participação dele. Então nesse caso eu vou assumir com vocês aí o webinar sobre a miopia em relação às 3 linhas de defesa. Então, oficialmente me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou diretora da Brasiliana Interrisc, atuo com o brasiliano já há alguns anos, literalmente venho da consultoria, né? Realizo aqui, faço parte também da equipe de consultoria e implemento aí o software Interrisc junto às empresas, tá? Então, a ideia do nosso webinar aqui não é trazer somente conceito para vocês, o que é importante, sem dúvida nenhuma, mas trazer também a nossa experiência, né? O que nós enxergamos no mercado, já estamos no mercado há 30 anos, então a gente acaba vendo o que dá certo, o que não dá certo, as dificuldades das empresas. Então, uma ideia, obviamente, desse webinar é trazer aqui para vocês, sim, um conceito, mas também trazer a nossa experiência, tá? Em relação aí às 3 linhas de defesa, que é um grande desafio, né? Implementação em qualquer empresa, ok? Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar aí no chat. O Marcos, que está acompanhando o webinar, ele vai me orientando aqui, eu vou respondendo para vocês. Tudo bem? Então, vou seguir essa agenda, vou falar sobre a miopia do mercado em relação à gestão de riscos e também às 3 linhas de defesa, trazer aí os principais papéis e abordagem do modelo das 3 linhas de defesa e a eficácia na integração na organização, na implementação na organização, tá? Um ponto importante, né? Falar sobre gestão de riscos, esse slide é importante, mas é falar sobre antecipação, né? Olhar para frente. Esse é um grande desafio nosso, né? Normalmente as empresas aí têm uma dificuldade em identificar e analisar esses riscos, né? No sentido de olhar para o futuro, olhar para frente. Normalmente as empresas até então querem trabalhar com o risco chamado conhecido. O que é o risco chamado conhecido? É o risco que teoricamente tem histórico e aí é mais fácil mensurar. Mas a grande sacada é a gente se antecipar a fatos, né? A gestão de riscos é isso, é antecipação. Então, esse é um grande desafio nosso. Então, por exemplo, minha empresa nunca teve um ataque cibernético, mas é possível ter, tá? Então, a grande sacada é justamente isso. Lógico, o que vai diferenciar é a probabilidade de um evento acontecer, de um risco ser materializado e o impacto, ok? Então, gestão de riscos é antecipação. E aí vem um ponto importante, né? Mudar a cultura. É o que nós vamos falar aí durante esses 45 minutos, 50 minutos de webinar. Tudo bem? Trouxe para vocês 4 miopias em relação à gestão de riscos, né? O quanto isso é importante mudar dentro das organizações para que a gente conseguir atingir o nível estratégico, tá? E literalmente implementar o chamado modelo de governança. Mas, infelizmente, o que eu vou passar para vocês aqui, isso aqui é fato, tá? Isso é fato. Eu acredito que talvez alguns acabam vivenciando isso, outros talvez não, né? Mas isso aqui é literalmente fato, tá? Então, a primeira miopia do mercado, as empresas não possuem foco de atuação na área de gestão de riscos, né? Tem muito processo desagregado, tem inúmeras metodologias conflitantes. Então, por exemplo, tem um gestor que identifica riscos de cyber ou de cibernético que não fala a linguagem da área de gestão de riscos. Quando eu falo fala a linguagem, não segue minimamente o formato da matriz de risco. Tem uma metodologia separada, tá? Não tem uma visão integrada e holística das disciplinas de riscos. Não consegue enxergar a abrangência da gestão de riscos. Consequentemente, acaba tendo um volume muito alto de dados, informações, consequentemente, a empresa acaba não tendo foco. Então, traduzindo isso para vocês, então, na prática, infelizmente, isso acontece. Tem um gestor, por exemplo, de cyber, tem a matriz de risco 4x4, a matriz de risco da área de gestão de riscos é 5x5, aí depois surge o gestor de meio ambiente, que tem a matriz 3x3,
A pergunta que se faz é como eu vou conseguir integrar tudo isso, quando eu falo eu, a área de gestão de riscos, né? Integrar tudo isso numa matriz de risco e reportar para a alta direção. Por isso que, infelizmente, ainda acontece e muitas empresas têm muito processo desagregado. Desagregado, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, essa miopia, esse ponto crítico aqui, a gente tem que tratar nas organizações. Então, uma vez que eu tenho uma área de gestão de riscos, essa área vai ditar o quê? A política. Essa área vai ditar o quê? O processo e a metodologia. Lógico que vou avaliar riscos cibernéticos, existe uma particularidade de risco cibernético. Vou avaliar riscos da área de saúde e segurança do trabalho, existe a sua particularidade, sem dúvida nenhuma. No entanto, não pode ter processos o quê? Desagregados. A organização não pode ter inúmeras matrizes de risco. A grande sacada é justamente nós conseguimos enxergar essas categorias ou essas disciplinas de riscos, personalizar critérios, ferramentas de análise, mas ao mesmo tempo eu consegui jogar isso numa única matriz de risco, para que a alta direção tenha a visão do todo, tenha a visão integrada. Então, isso é um ponto importante para a gente, ok? Uma segunda miopia, não compreende, né, a abrangência da área de riscos, ou seja, não sabe aonde inicia, onde termina o papel da área de gestão de riscos. Então, por exemplo, tá? Às vezes não pensa na questão, somente, na verdade, pensa na questão preventiva, não, mas não pensa na questão de mitigação. Ah, Sandra, sou gestora de riscos aqui da minha empresa, eu vou olhar só risco no processo. Não, eu tenho que olhar risco estratégico, risco de mercado, risco no processo, que seja um risco operacional, risco de meio ambiente, risco de saúde e segurança do trabalho. Lógico que eu vou ter as devidas competências técnicas, mas tudo isso aqui tem que estar debaixo de um único guarda-chuva. Tem que estar claro qual que é a abrangência da área de gestão de riscos, quais são as disciplinas que estão debaixo dessa disciplina de risco. Que ela vai atuar com funções preventivas para reduzir cada vez mais a probabilidade de um risco acontecer, mas também funções de mitigação, que são os planos de resposta à emergência, crise e continuidade para mitigar impacto. Então, a gestão de riscos, ela pega esse universo como um todo. Ela tem que olhar o risco de negócio, sistema, processo, infra, cadeia, logística, pessoas, fornecedores. Tem que ter, sem dúvida nenhuma, um papel preventivo, que é a grande sacada da área de gestão de riscos, reduzir cada vez mais a probabilidade, perfeito? E também a questão da mitigação, que é ter planos estruturados para mitigar o impacto na imagem, impacto financeiro, impacto legal e até mesmo impacto operacional, caso o risco seja materializado. Agora tem que estar claro, pessoal, essa abrangência. Ah, Sandra, mas na minha empresa eu tenho uma área de gestão de continuidade que cuida desses planos como um todo, perfeito? E eu sou da área de gestão de riscos. E aí eu aposto com vocês, na grande maioria das empresas, a área, se for separada, né, de continuidade, não fala a mesma linguagem da área de gestão de riscos. Ok? Então, essa abrangência, né, esse guarda-chuva como um todo, tem que estar debaixo da área de gestão de riscos. Senão, ela não consegue fazer integração. Sandra, mas na minha empresa tem a área de TI que cuida de cyber perfeitamente. Então, você tem uma pessoa lá que, de forma administrativamente, responde, por exemplo, para um diretor de TI. No entanto, tecnicamente, quando se fala em riscos, tem que responder para a área de riscos. Mesma coisa, saúde e segurança do trabalho. Então, com certeza tem pessoas com suas devidas competências técnicas que até vão responder para uma área administrativamente, mas quando se refere a riscos, tem que estar debaixo do quê? De uma disciplina de uma área de riscos. Se não, pessoal, o que acontece nas empresas, voltando lá, é aquela primeira miopia. Entenderam até aqui? Tá claro para vocês? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Ok? Isso acontece muito, muito nas organizações, né? Conheço empresas que, por exemplo, o gestor da área de security, de segurança empresarial, ele tem lá a matriz de risco dele, ele manda para o diretor da área, mas ele não manda para o diretor de riscos corporativo.
tecnicamente isso está errado. Porque a área que tem que ter toda essa matriz de risco integrada, consolidada, analisada, interpretada, é a área de riscos. Para saber o seguinte, os riscos estão ou não dentro do nosso apetite ao risco? E aí vem um ponto importante, quebrar as ilhas dentro das organizações. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Mas não tenha dúvida, é um grande desafio. Ah, Sandra, a nossa empresa tem uma área de projeto. Perfeito. Agora, quando se fala em riscos de projeto, tecnicamente tem que responder para quem? Para a área de gestão de riscos. Então, esse guarda-chuva, né, a área de gestão de riscos, ela tem que ter sobre a sua gestão. Senão, ela não consegue ter uma visão integrada. Ok? Uma outra miopia em relação à gestão de riscos. As empresas não estudam a questão da interdependência ou interconectividade. O que um risco influencia no outro? Pouquíssimas empresas fazem essa questão da interconectividade. E detalhe, pessoal, o próprio COSO, para quem é fã do COSO, né, desde 2004 já falava nessa questão da interdependência, que um risco influencia no outro. Então, por exemplo, eu posso ter um risco de fraude no meu banco aqui, que até então é um risco operacional, que vai influenciar no meu risco de crédito. Mas as empresas não fazem esses estudos de interconectividade. Dá trabalho? Dá trabalho. Porém, vocês começam a ter o quê? Ferramentas e análise técnica. Então, além da matriz de risco, para alguns riscos significativos, tem que se fazer a interdependência. Porque, às vezes, um risco operacional influencia no risco estratégico. Ou um risco operacional traz consequências estratégicas para as empresas. Por exemplo, o risco de ataque cibernético. Então, nossa grande sacada, na verdade, eu sei que é uma dificuldade, é a gente conseguir quebrar essas ilhas nas organizações. Mas isso é importante porque a gente vai começar a enxergar a interconectividade, o que um risco sistêmico, às vezes um risco pequeno, né, vai trazer como consequência, vai desencadear reações, né, em outros pontos aqui na nossa empresa, vai colapsar um sistema inteiro. Então, esse é um grande desafio. Agora, que para que a área de gestão de riscos, tecnicamente a área de gestão de riscos, ela consiga fazer isso aqui, ela tem que ter em mãos o quê? O mapa de risco da organização. Então, aquela primeira miopia tem que ser quebrada, aquela segunda miopia tem que ser quebrada, para ela conseguir implementar o quê? A interconectividade. Aí sim, passa a ser um trabalho de inteligência da área de gestão de riscos. Ou seja, além da matriz de risco, que é a matriz de criticidade, que é a probabilidade e impacto, eu tenho que ter a interconectividade, que são os riscos interconectados. Ou seja, o que um risco influencia no outro. E isso o próprio Fórum Mundial já fala há muito tempo. Sandra, mas tem ferramentas para fazer isso? Tem. Então, tem essa ferramenta que vocês conhecem bem, que é a ferramenta de matriz de risco, probabilidade e impacto, e a de impacto cruzado, que é a ferramenta de motricidade e dependência. Então, esse é o nosso desafio. Ok? Então, nós aqui na Brasiliana, a gente tem uma ferramenta, isso é um diferencial nosso, que nós conseguimos integrar a matriz de risco, que é de criticidade de risco, com a matriz de impacto cruzado, que é a motricidade. Então, às vezes, um risco até então pequeno, ele vai gerar outros riscos. Então, vocês passam a ter uma visão mais estratégica, uma visão de priorização. E isso, pessoal, literalmente pouquíssimas empresas, ou podemos contar aqui na mãozinha, quantas praticam essa ferramenta? Praticamente 2, 3. Entenderam? Então, se a gente fala tanto em governança, tanto em gestão de riscos, isso o COSO bate há muito tempo. Pouquíssimas empresas praticam. Porque é um papel da área de gestão de riscos, é um papel da trabalho, sim, mas não tenha dúvida, mas o pessoal não quer fazer. É difícil, isso não funciona aqui, isso não roda aqui, roda. Tem que começar a praticar. Ok? E aí não compreende o que? O modelo de governança das 3 linhas de defesa. Então,
tem muita função sobreposta. Às vezes, a área de auditoria quer fazer um trabalho da área de gestão de riscos. Conhecemos no mercado muitas empresas que têm uma área de riscos, que até então faz um trabalho todo de mapeamento, e ainda vem a área de auditoria e faz o trabalho de mapeamento. Está sobrepondo a atividade. Então, tem que estar claro a função da primeira linha, da segunda linha e da terceira linha, para a gente conseguir proteger a organização em camadas. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Alguma dúvida? Aqui. Ok, o professor brasiliano conseguiu finalizar lá o evento junto ao IPT. O evento, na verdade, estava acima de uma banca. Ele vai estar assumindo comigo aqui o webinar, tá bom? E aí a gente consegue atingir a agenda nossa divulgada. Nós estamos agora, a ideia é entrar sobre as três linhas de defesa. Tudo bom, senhores? Bom dia. Desculpe aí, mas foram muito bem representados aí por a Sandra, a professora Sandra, meu braço direito, embora não reconheça, meu braço direito, entendeu? Tá certo? Muito bom, senhores. Vamos estar batendo um papo aqui sobre presidente de defesa. Eu acho importante esse tema, a Sandra vai também complementar comigo, porque isso tem causado no mercado várias interpretações errôneas, várias miopias, na verdade. Ponto que eu queria ressaltar, por isso que eu entrei aqui agora, acabei lá rapidamente o processo, é fundamental entender o seguinte, a origem dela. Então, a origem dela veio da Europa veio pela FIRMA, que é a Associação dos Gestores de Riscos da Europa, e pelo o ECIAA, que é o Instituto dos Autores Internos da Europa. Então, isso é importante. Então, não veio do IAA, não veio do americano, veio isso aqui, veio europeu. Então, essa matriz que vocês estão vendo aí na tela é a imagem da original e continua sendo ainda hoje, tá certo? Embora o IAA tenha modificado, o IBGC erroneamente modificou, colocou uma, se não viu um pouco mais na frente aí, colocou uma barra, na verdade, para que não haja a governança total entre a terceira linha, que é a auditoria, e, né, a questão do board e do comitê de auditoria. Então, isso é um ponto fundamental. Ele chama-se três linhas de defesa, é uma questão básica, senhores. É a proteção em camada, é a defesa em profundidade. Tá certo? Por isso chama-se três linhas de defesa. A função desse processo, que é um processo de governança, é você ter transparência. E só pode haver transparência se você tiver uma área fiscalizando a outra, uma área verificando o que a outra está fazendo. Então, nós temos uma tríade que tem que ser respeitada. Que tríade que é essa? É a questão da gestão de riscos, é a questão do compliance, compliance barra conformidade barra integridade, que seja, mas é compliance, e temos a questão da auditoria interna, que é independente, mas tem que cumprir quesitos, obrigatoriamente, quesitos nas três linhas de defesa. Então, ela tem uma conexão direta com a questão do conselho e do comitê de auditoria. A auditoria é o olho, né? É, na verdade, o balizamento que o conselho vai receber se tudo está de acordo ou não. Então, isso é importante vocês saberem. Por isso que ele tem que auditar a segunda linha e verificar se na segunda linha as premissas que são feitas, que são, na verdade, decididas pelo conselho e pela diretoria executiva, que tem que cumprir o que o conselho faz, então isso vem a ser a governança, estão sendo cumpridas, estão sendo executadas. Isso é fundamental. Tá certo? Então, a inteligência de defesa é isso. Um fiscaliza o outro. Vou passar agora a palavra para a Sandra, que ela vai dar uma quantidade com vocês. Quando chegar no efeito cebola, eu entro de novo para a gente poder discutir isso aí. Mas é fundamental essa visão de vocês, tá? Então, o IAA internacional tirou a linha de defesa, tá certo? De maneira muito clara, ok? Mas, na verdade, eu não concordo, o brasileiro não concorda, não é? Que eu requer do presidente de defesa, certo? É que tirou, né, a palavra defesa, né? O próprio Iago, tipo, três linhas, né? Ser três linhas. Então, Armando, eu discordo aí, o Armando colocou aqui, bom dia, já houve uma alteração do modelo. Não houve alteração do modelo, não, tá? O que ele fez foi a alteração do desenho, nada mais do que isso. Desenho. E o IAA... Uma adaptação. Uma adaptação. E o IAA tirou o nome defesa, o que eu discordo plenamente, isso é semântica. E ele colocou defesa porque até na área cibernética a gente usa defesa.
3 linhas de defesa, ou a gente põe defesas em profundidade, tá certo? Isso é o nome que se usa, isso é o normal, não tem problema nenhum. Não, defesa, não quer dizer que estamos defendendo a empresa. Claro que está defendendo a empresa. Auditoria defende a empresa, risco defende a empresa, compliance defende a empresa, tá certo? Não é fazer gestão. Gestão está implícito já, é a função nossa. Gestor de risco faz a gestão, acabou, óbvio, tá certo? Agora, eu tenho que atuar de maneira proativa, para defender, e não para poder agir só contingencialmente, ok? Vamos lá, mais um aqui, Diógenes. Como segregar ações de atividades de risco e compliance para não ocorrer em sobreposição? Então, senhores, o compliance ele é totalmente separado de riscos. Por que ele é separado de riscos compliance? O foco do compliance, senhores, é verificar se as políticas internas da empresa e legislações, quesitos, né, regulatórios estão sendo cumpridos. Então, ponto. Essa é a função. O risco não tem essa função. Vai verificar se a primeira linha está levantando riscos, que sejam riscos, na verdade, relevantes, e se os controles que tem na primeira linha estão sendo eficazes. O compliance tem uma outra função. Agora, tem o risco de compliance. Quem gerencia o risco de compliance? O compliance, junto com a primeira linha. E esse relatório do compliance sobe para a área de riscos. Isso é importantíssimo. A senhora já falou isso aqui. Tá certo? Então, sobe para a área de riscos. Então, a separação é essa. O compliance não tem a ver com risco. O compliance não poderia ficar porque ele verifica se a área de riscos executa a política que está prevista na empresa, senhores. Executa o processo, junto com a auditoria. Então, a área de risco sofre dois bafos no cangote. Ele sofre do compliance e sofre da auditoria. Por isso que chama-se linha de defesa. Uma dá sobreposição para a outra. Quando eu falo sobreposição, não é sobreposição de função, é de verificação. Você vai ver um pouquinho mais na frente aí. Sandra, pode tocar aqui, então. Então, antes da gente entrar aqui e falar um pouco mais das 3 linhas de defesa, só trazer algumas perguntas aqui para reflexão, né? Se está tendo tempo suficiente na agenda do comitê para discutir a questão da gestão de riscos e dos controles internos, se a gestão de riscos e os processos estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então, se isso tudo aqui está claro, se as recomendações da auditoria estabelecida e implementada está sendo comunicada e transparente. O que nós enxergamos, né, como empresa atuando como consultoria aí? Pouco se pratica nesse sentido. Vai para uma reunião de conselho, coloca lá 5 minutos de pauta, 10 minutos de pauta. Como vai discutir a matriz de risco? E aí vai se falar em transparência? Vai se falar em efetividade de governança? Então, essa mudança, né, tem que ocorrer nas organizações. Isso a gente, sim, vê acontecendo, mas ainda de forma muito pequena, né? Muito pausada. Então, se isso não mudar de forma mais efetiva, né, ter uma gestão mais pesada, né, às vezes o pessoal fala assim, Sandra, mas como que a gente implementa uma gestão de risco mais tranquila, mais leve? Aí vem a discussão, né? O que é implementar a gestão de risco mais tranquila, mais leve? É não cobrar? É não reportar para a alta direção que o diretor não fez a matriz de risco? Então, tudo isso aqui hoje tem que estar claro, o papel da primeira linha, segunda linha, terceira linha. Porque senão, pessoal, não dá para bater, e a gente vê muitas empresas fazendo isso, a gente tem governança. E aí, só para reflexão, tá? Realmente, será que tem governança? Será que a área de gestão de riscos consegue abranger todas aquelas disciplinas de riscos? Isso aí é um ponto importante que a senhora está falando, senhor. Vocês têm que fazer uma reflexão profunda, tá? Porque na minha interpretação, minha visão, a Sandra é bem educadinha, eu já falo que não. As empresas não cumprem os quesitos mínimos necessários. Então, começa com uma coisa básica, tá certo? Conflito de interesse. Eu não posso ter debaixo um diretor financeiro cuidando da área de riscos. Não pode. Não posso ter um diretor administrativo cuidando da área de riscos. Por quê? Porque a área de riscos vai levantar riscos para ele. Ponto. Acabou o papo, não tem conversa, senhores. Não tem. Não tem. Pela trilha de defesa original, que for pegar em inglês ou pegar em francês, que é a língua universal também lá da Europa, que tem francês e inglês, vocês vão olhar o seguinte: a área de risco tem que se reportar ao presidente, a área de compliance ao presidente. Pô, inclusive, na lei das estatais está escrito isso. Lei das estatais, quem for aí de empresa estatal sabe disso. Não tem que dar debaixo de um diretor administrativo, um diretor jurídico, nada, senhores, nada. Está na lei, inclusive, isso é lei. Lei das estatais, não da área privada. Área privada, eu não posso ter um compliance debaixo de um diretor jurídico que vai ter filtragem. Por que tem que estar ligado diretamente ao presidente? Para não ter filtragem, senhores. Filtragem. Conflito de interesse. Conflito de interesse. Igual aconteceu, por exemplo, na Vale.
Vale, aconteceu isso. A área de risco corporativa estava lá no board, não olhava o risco operacional de maneira muito clara, isso ficou, de fato, muito bem consagrado, e riscos de barragem estavam debaixo do diretor de barragem. Conflito de interesse. Conflito de interesse. Ele pode estar debaixo do diretor de barragem, mas tem que estar ligado tecnicamente à área de risco. Isso vale para todas as áreas da empresa. Pega uma Petrobras, mesmíssima coisa. Não tem conversa, não tem papo. Risco financeiro, área de risco. É igual banco, senhores. Chief Risk Officer, é um só. Não tem que ter 200 caras de risco. Pode ter áreas de risco especializada, pode ter, mas se reporta ao Chief Risk Officer. Acabou. Papo, não tem jeito. Isso é que a Inteligência de Defesa fala, faz, e ela pede para ser feito. Então, isso é fundamental. A miopia acontece aí. Aí começa a ter miopia. Tá certo? Por isso que tem N interpretações. Ah, não, não é linha de defesa, é linha. Ah, pelo amor de Deus, senhores, desculpem. Estou sendo muito claro, direto com vocês, porque o jeito de falar é esse, mas não tem jeito. Tá? Esse formato, inclusive, quando lançou a linha de defesa, ele colocou, para você ver aí na tela, é padrão, pô. Entendeu? Aí a segunda linha, são várias segundas linhas que você pode ter, pode. Mas se tiver risco naquela segunda linha, que ele está no mesmo nível que risco, ele tem que reportar risco para ele, não tem conversa. É direto e reto. Então tem que quebrar a ilha. Tem que quebrar os cílios na empresa. Certo? Então, essa primeira linha aqui, só para poder reforçar com vocês rapidamente o conceito, é a dona do risco, consequentemente, é a dona do controle. A segunda linha, que é uma área de gestão de riscos, né, ela tem dupla função. Em que sentido? Ela vai elaborar uma política de gestão de riscos, discutir o apetite e aprovar isso com as partes interessadas, vai descrever um processo, uma metodologia, como se faz, como se identifica a análise de risco, qual que é o formato da matriz de risco, e vai capacitar e supervisionar a primeira linha. Ela tem que ter essa função. E a terceira linha aqui, ela vai fazer auditoria, e nesse caso ela é independente. Quais são as áreas que fazem parte da segunda linha de defesa? Então, Jonas, vamos lá então. Não tem nada restrito isso daí, depende da empresa. Você está vendo nessa que nós estamos mostrando aqui na tela agora, que tem controle financeiro, segurança, security ou safety, gestão de riscos, qualidade, inspeção e conformidade. Pode ter isso aqui? Pode. Você pegar a origem da terceira linha, olha aqui, ó. Ele coloca o quê na origem da terceira linha? Coloca risk management, ou seja, gestão de riscos, coloca compliance, e coloca outros. Por que outros? Você pode ter outras áreas que a empresa ache que seja uma segunda linha, ou seja, ela vai dar diretriz para a primeira linha. Então, áreas que dão diretrizes para a primeira linha, pode compor a segunda linha? Pode. Essa segunda linha pode ter um diretor acima? Pode. Pode, desde que não haja conflito de interesse. Isso é ponto fundamental. Então, se eu estou debaixo de uma área, parte de risk management, na área financeira, vai ter conflito de interesse, que eu tenho que gerir o risco financeiro. Pergunto a vocês, tem um diretor financeiro, eu sou gerente, eu vou contra meu chefe? Não vai, né, velho? Não vai, senão não estamos no mundo, né? No mundo de Barbie aqui, nem no mundo de Bob. Desculpe, não vamos. E já presenciamos isso. E já presenciei isso várias vezes em várias empresas. O diretor liga e pergunta, tira esse risco que eu não quero. O gestor tira, bicho. Vai fazer o quê? E vai lá para o executivo, vai para o conselho, manco. E a matriz totalmente míope. Acabou. Isso acontece. Isso acontece. Quem acha que não acontece, está num outro mundo. A senhora falou que dá para fazer uma gestão mais leve, dá. E eu sou da política o seguinte, é um nabo e uma cenoura, senhores. Acabou, você vai cobrar só. Você vai dizer o seguinte, ó, não vai me entregar, não precisa brigar. Só o seguinte, você vai comunicar. Ponto. O cara vai ficar bravo com você? Vai. Acabou. Tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. A senhora vai mostrar aqui agora para vocês o modelo aqui do IBGC 2017. Esse modelo aqui, na verdade, cometeu um ponto crítico aqui, né? Que colocou na diretoria que vocês estão vendo, fechou aqui o link da auditoria interna com o conselho. E aqui mesmo, já brincando com vocês, deu um tiro no pé, né? Perdeu aqui a independência. Quer que eu ligo aqui? Não, a ligação para vocês verem, vocês não estão vendo. Deixa eu só apontar aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui já tirou a independência da auditoria interna. Isso aqui foi do IBGC em 2017. Então, o IBGC, senhores, embora seja IBGC, ele cometeu uma heresia aí ao colocar essa barra da diretoria que fechou o acesso da auditoria interna direto para o CA. Fechou. Não tem... Tá certo? Então, deveria ter, na verdade, isso daí colocado. Ele falou que foi até uma adaptação da declaração original de 2013 do IAA. Tá certo? Então, isso é fundamental vocês entenderem que isso aí não existe. Isso não existe. A auditoria é independente. Sempre foi, pelo original, 3 linhas de defesa. Sempre foi.
Aquele link que tem lá é um link administrativo, ok? Vamos lá, então. Que é esse ponto crítico aqui, né? Um dos argumentos que falam aqui que foi revisado, certo? Ficou mais claro o papel da auditoria interna, né? Na verdade, lendo o material, esse papel já estava claro, né? Uma coisa é responder administrativamente, outra coisa é a auditoria interna responder tecnicamente para o conselho. Tá? Mas esse foi um dos argumentos até utilizado e retirou-se a palavra de defesa, que o brasileiro já falou bastante sobre isso. Então, um ponto só bem importante para vocês, aqui é claro, o IAA puxou sardinha para a auditoria interna, o que é correto, não sou contra, a auditoria é um fator crítico de sucesso. Tem que ter força e independência, tá certo? Mas isso já estava previsto nessa linha de defesa original, já estava previsto. Não tinha nada demais que negasse a ela. Vocês vão ver depois pelo próprio IAA qual é a função que tem da auditoria nesse contexto de governança. Então, o ponto principal para não ter problema aqui é saber que na segunda linha pode ter várias áreas, não tem problema nenhum. Agora, risco, qualquer tipo de risco, técnico, não técnico, financeiro, o diabo a quatro, se reporta à gestão de riscos. Ponto, senhores. Acabou o papo, acabou de ficar brigando. O risco tem que entrar na área, verificar como é que está sendo feito. Pode ter especificidade de acordo com a disciplina? Pode, não tem problema nenhum. Desde que a área de risco concorde, aceite, a auditoria aceite, não tem problema nenhum. O diferencial que tem que ter aqui é que a auditoria tem que fazer o ABR. Isso é um ponto importante. Ela tem que fazer o ABR, auditoria baseada em riscos. Senão, ela vai perder tempo. Certo? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente aí. Tá, a primeira linha aqui, só para a gente reforçar o papel dela, das 3 linhas de defesa, né? Obviamente, é garantir essa transparência, essa comunicação em relação à gestão de riscos e a controle. A primeira linha é dona do risco, por mais que muitas empresas não queiram aceitar. A gente escuta muito como consultoria, tá? Ah, Sandra, não vou envolver a primeira linha, porque ele não quer levantar o risco, ele fala que ele não tem tempo. Eu, como área de riscos, vou levantar. Esquece. Perde-se um tempo muito grande, não tem a devida competência técnica. Então, escrever de novo que tem governança é para inglês ver. Se a gente não colocar a primeira linha para identificar, analisar o risco, analisar o controle e se sentir dona do assunto, é para inglês ver. E aí vocês têm que dar política, tem que dar processo, tem que ofertar para a primeira linha ferramenta. Quando eu falo ferramenta, tem que ter software. Não dá para fazer gestão de riscos em planilha também. Isso é fundamental, meus senhores. Inclusive, no próprio IBGC, que eu critiquei ali, agora eu faço o elogio, ele tem um modelo de governança ali, um modelo de maturidade do sistema excelente. Inclusive, ele exige o sistema. Para você pular de patamar, tem que ter o sistema. Não pode ter planilha mais, senhores. E eu vou dizer o porquê que não pode ter. Porque as 3 linhas de defesa, tá certo? E tem que estar falando de maneira integrada e tem que estar no mesmo banco de dados, tá certo? Então, uma auditoria vai fazer uma ABR, ela tem que usar o insumo da gestão de riscos. Então, ela tem que ter um módulo dela chamado BR dentro do sistema de gestão de riscos. Primeira linha, tem que ter total autonomia para entrar no sistema. Ele que vai municiar o sistema. Então, tem sistema do mercado que vende, às vezes, uma licença limitada. Está errado. O demandante, né? O pessoal usa muito demandante. Né? Não tem demandante nada, tem que ser tudo, tem que ser aberto, senhores. Ou fecha o pacote inteiro ou não fecha. Não tem esse papo, é só um gestor que vai ter nada. Ele só vai colocar um plano de ação. Isso não existe, Isso não existe. Plano de ação. Isso não existe, senhores. Isso não existe, tá? Eu vejo alguns absurdos aí que eu fico de cabelo em pé. Já ouvi uma exposição onde foi explicado que seria mais uma questão semântica. Defesa passa uma ideia de reativo. Negativo. Negativo. Defesa tem que ser proativa, tá? Obrigatoriamente. Você pode trabalhar preventivamente. O fato de você colocar defesa já levanta, na verdade, uma questão de você estar antevendo riscos e você já está trabalhando proativamente. Isso é uma questão básica, né? Vamos ver, voltar à Segunda Guerra Mundial com a linha Maginot. Ele tinha uma defesa proativa, só que a defesa era fraca. Não adianta nada. Então não é reativo, isso é papo de aranha. Desculpe falar abertamente. E o IAA queria passar uma ideia proativa. Não, discordo, não é isso não. Eu discordo, é uma opinião minha, tá? Eu acho que a questão de linha de defesa tem que defender mesmo. E a defesa tem que ser feita com gestão. Porque a sua reação, tá certo? É diferente. A reação que você vai ter, caso você está sendo atacado, né? Cyber, etc., ou não. Então, por exemplo, linha de defesa, vou colocar um SOC, Security Operation Center, proativo? Claro que é. Ele está evitando o ataque. Ele pode evitar um ataque. Mesma coisa nós. Vamos colocar mais controle, vamos fazer uma gestão de risco, vamos olhar a área de risco está fazendo o papel dela, vamos olhar se o compliance faz o papel dela, vamos olhar o compliance, olha se a auditoria faz o papel dela, tem que fazer. Ela não é independente totalmente de não sofrer uma auditoria, não auditoria, mas uma inspeção
do compliance. Por quê? O compliance tem que verificar se a auditoria está fazendo o papel dela. Não estiver fazendo, tem zonas obscuras no meio da governança, senhores. Isso é fundamental vocês entenderem. Ok? A segunda linha aqui, nós falamos, mas só para reforçar, ela tem que supervisionar e capacitar a primeira linha, tem que saber se a primeira linha está fazendo as informações, identificando, analisando o risco, analisando os controles e, consequentemente, uma vez que ela faz, tem que mandar isso para a área de gestão de riscos. Então, tem que fluir essa comunicação. E aí é o que o brasileiro também falou, né? Lógico, dá o prazo, capacita, não fez? Beleza, vamos dar o segundo prazo. Não fez para a segunda vez? Reporta para a alta direção, sem estresse. Não tem que ter essa briga de poder. Né? E às vezes fica uma briga de poder muito grande nas organizações. Tá? Então, um dos papéis, responsabilidades da área de riscos é apoiar as políticas de gestão, fornecer estrutura de gerenciamento de risco. Quando eu falo fornecer, é capacitar, tem que dar ferramenta, tem que ofertar software, tem que mudar a cultura. Ah, Sandra, a gente prefere o Excel. Todo mundo aqui gosta do Excel. Excel já começa que você não tem rastreabilidade. Não tem a questão da integridade dos dados. Tá? Tem que atuar com questões atuais e emergentes, tem que pensar fora da caixa, tem que trabalhar com bandeirinhas vermelhas, tem que atuar fortemente na questão do apetite ao risco, isso tem que ser dinâmico dentro das organizações e trabalhar com processos e controles chaves. Se a área de gestão de risco não consegue implementar isso de forma clara na organização, nem dá para a gente falar que a empresa tem uma área de gestão de riscos estruturada. E aí, um ponto importante, a área de gestão de riscos tem que fazer integração de dados. Tem que receber as informações da primeira linha, colocar isso aqui brincando com vocês num grande liquidificador, enxergar quais são os riscos mais críticos, fazer a interconectividade. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas tem que levar para a autodireção inteligência em riscos. Tem que levar para a autodireção um mapa de riscos, os principais controles. Senão a autodireção fica míope. Tudo bem até aqui? Isso aí, senhor, que a senhora falou é importantíssimo, porque no mercado hoje brasileiro, vamos contar na mão direita aqui 2 ou 3 empresas que fazem essa função aqui, tá? Integrar os riscos, verificar a conectividade, entregar controles chaves realmente colocados num indicador. Isso não tem, senhores. Muito pouco tem isso daqui. Então, vamos fazer uma reflexão, porque isso é previsto nas 3 linhas de defesa. Daniela está perguntando aqui qual dos modelos da linha de defesa é. Esse modelo que está aqui é o mesmo do IA. Ele só mudou a formatação, mas o conceito tem que ser o mesmo. O conceito é o mesmo. Você vai usar 3 linhas de defesa, né? Defesa em profundidade, usem o que vocês quiserem, mas mantenham o conceito. O conceito é esse que, na verdade, afirma, né? E os autores da Europa, eles lançaram isso, que hoje isso aqui na Europa vai ser um requisito. Vai ser um requisito, ainda não é. Vai ser, é a melhor prática. Tá certo? Está na 8ª diretiva, na verdade, jurídica, tá certo? Da Europa. Então, que eles estão lançando, obrigatoriamente. Lançaram e agora vai se tornar um quesito. Então, é importante vocês terem essa visão. Se a área de riscos corporativas da empresa não integrar todos os riscos da empresa e levar o que é mais relevante, não está fazendo o seu papel. Não faz seu papel. Então, não é que vai levar os 500 riscos, 600 riscos da empresa, que é isso que uma empresa tem. Ela tem que levar o quê? Os top 20, top 30 que sejam, tá certo? De riscos, tá certo? Isso tem que levar. Riscos relevantes. Isso é importante, ela enxerga essa possibilidade. Ok? E aí o papel da auditora interna, né? Que é, lógico, né, garantir independência, sem dúvida nenhuma, mas começar minimamente fazendo auditoria baseada em risco. Detalhe, a área de auditoria aqui no Brasil ainda tem muita resistência com o ABR, mas muita, né? Pouca não. E aí pergunto para vocês, o que adianta a segunda linha, por exemplo, a gestão de risco, ter todo um mapa de riscos, perfeito? Levantar fator, levantar controle, fazer um trabalho com a primeira linha. E detalhe, a auditoria nem sequer aproveitar aquilo para começar a implementar a BR. Às vezes quer fazer um trabalho separado. Senhores, isso aí é um ponto que a senhora falou importantíssimo, porque tem que usar insumo da segunda linha. Por que tem que usar o insumo da segunda linha? Porque a auditoria já auditou a segunda linha. Ela já auditou, então ela tem que ter confiança dos dados que ela auditou. Então ela tem que usar aquilo ali. Por quê? Ela vai para a primeira linha já sabendo onde vai apontar. Aonde vai apontar? Então ela tem que ir em cima da onde? Processo crítico, tá certo? Risco inerente crítico e controle-chave. É tríade, não tem muito papo também. Essa tríade, senhores. O conselho pode pedir ele processo, ele tem que dizer, esse processo aqui não é crítico. Processo que não tem risco relevante para nós.
Pô, tem que puxar a orelha também do conselho, só não ficar rodando em falso. E é o que está escrito ali, eficácia da governança. Tem que ver se a governança está sendo eficaz. Para isso, tem que auditar quem? Gestão de riscos e compliance. Então, a tríade, né, dos órgãos de compliance e governança da empresa, um deles é o quê? É a questão da auditoria, a questão da gestão de risco e compliance, fora o órgão superior, que vem a ser o conselho. Esse tem que ser fundamental. E aí tem um ponto importante, ó, isso aqui é do IAA. Então, ele tem o IAA no Guide 2120, que é o PPF, fala sobre gerenciamento de risco. O que ele tem que bater? Está ali, ó, está em negrito. São identificados e avaliados riscos significativos. Riscos relevantes. Ele não vai no risco feijão com arroz, que não tem impacto nenhum, senhores, pelo amor de Deus. E se a resposta é apropriada de quem? Dos riscos relevantes. Está alinhada com o apetite de rir ao risco da empresa? Tá. Agora, qual empresa hoje no Brasil que tem apetite a risco determinado? Não tem. Não tem. Não tem. De vocês aí, quantos que tem isso aí claramente determinado, se não for área financeira? E a área financeira também é mais ou menos, hein? O RAS dela lá, né? É mais ou menos a declaração oficial. Desculpe. Então tem que colocar indicador, tem que fazer qual é o limite que tem que ter, tem que fazer por topologia de risco, apetite, topologia de risco. Senão não adianta nada, senhores. Então tem que ter isso aqui. Essa é a função da auditoria, para evitar que o pessoal ultrapasse o limite. Então, a de defesa tem uma função extremamente, né, abrangente e ela, por isso que ela é um modelo de governança. Ela já é um modelo de governança. Então, quando você mexe na estrutura das 3 linhas, você está mexendo na estrutura do teu processo de governança. Ok? Aí vem as responsabilidades do diretor, do presidente. Isso é só para você saber o seguinte: o diretor é obrigado, está ali escrito, ó, a estar em condições de monitorar atividades de risco em relação ao apetite a risco da empresa. Por quê? Na verdade, o apetite de risco e as atividades de risco é uma determinação do conselho. O conselho determinou e ele tem que checar isso daí. Por isso que acontece qualquer risco, de novo, qualquer risco na empresa, o presidente é o número 1 a sofrer sanções, senhores. Não tem conversa também. Está na linha de defesa, ele tem que olhar. Por isso que devia estar debaixo dele. De maneira muito clara, é explícita isso. Tá certo? Então, isso é importante. Ok? Pode passar aí. Aí tem a responsabilidade do comitê também, que é supervisionar, né, a adequação dos processos em relação à gestão de riscos e a controles internos. O comitê é uma peça fundamental. O comitê de riscos dá o aval para a auditoria, inclusive levar para o conselho diretamente os problemas. Então, ele tem a obrigação de supervisionar isso daí. Tá certo? Então, o comitê não é algo folclórico apenas, vocês já sabem disso. Mas tem que ser algo incisivo. E tem que exigir da auditoria e exigir da área de riscos. E de compliance também. Essa tríade não é só da área de riscos, é o comitê de risco. O risco tem risco e compliance. Só um parênteses aqui, a Bianca está perguntando aí, bom dia, alguma sugestão de software? Eu tenho, sim. O nosso, inteiro risco. Tá certo? Que tem, na verdade, controle interno, auditoria, né? E a área de governança. Não, estava brincando, mas é verdade. Nosso sistema também comporta isso. E o módulo de auditoria, né? A gente já faz auditoria baseada em risco, está integrado ao módulo de gestão de riscos. Isso. O Armando está perguntando como eu vejo isso aqui no setor público. Armando, a mesma coisa. Agora, é óbvio, temos que ter bom senso e adaptação. Vou pegar uma instituição pública menor, ela não vai fazer essa linha de defesa como manda o figurino. Por quê? Porque ela não tem estrutura e não tem orçamento para isso. Então, nós temos que fazer um bom senso gerar e integrar algumas áreas. Não tem problema nenhum com isso. Agora, tem empresas estatais? Não. São parrudas. Parrudas. Se são parrudas, tem que seguir o que a lei das estatais mandam. Você pode, por exemplo, Armando, colocar o compliance com uma única pessoa, tá certo? Pô, falando diretamente com o presidente. Área de riscos, tá certo? Você pode colocar uma estrutura mais enxuta. Esse bom senso nós temos que ter, desde que a primeira linha execute. A primeira linha tem que executar. Isso é uma guerra eterna na área, né, das estatais hoje. A primeira linha, às vezes, não quer executar, o pessoal fica com melindre, acaba não executando, a área de risco assume. Assumiu a área de risco essa função, dançou. Dançou por quê? Porque ela não vai fazer o trabalho dela. Qual o trabalho dela? Integrar informações. Integrar informações dos riscos. Fundamental isso daí. Ok? Aqui, em relação ao conselho, só um ponto de atenção, né? A questão de avaliar os riscos estratégicos. Um outro gap também, que normalmente o conselho não enxerga o risco estratégico. O que é o risco estratégico? O risco que impacta o planejamento estratégico. Então, às vezes, está muito preocupado com o risco no processo,
o risco mais, vamos chamar de operacional, mas está deixando de ver a questão de riscos estratégicos. Isso é fundamental, senhores. O conselho tem que olhar e tem que fazer parte da avaliação dos riscos estratégicos. Ele tem que colocar por que risco estratégico? Tem risco operacional que é elevado à categoria de estratégico. Por quê? Tem impacto massivo, virou estratégico, vai impactar a empresa, impactar a imagem, impactar a grana, impactar legal, impactar a operação, então não interessa. Tem risco operacional que sobe para o estratégico. E tem aquele risco estratégico puro que vem do planejamento estratégico. Então, eu posso ter, sim, tenho que ter, por exemplo, um risco operacional, ataque cibernético. Ataque cibernético é um risco operacional. Ligado ao quê? Ligado à tecnologia da informação, ligado à cyber. Então, é operacional, não é estratégico por si só. Passou a ser agora que está impactando em demasia as empresas. Ok, senhores? Então, isso é importante ter essa visão. E aqui a questão do efeito cebola, que o brasileiro queria reforçar com vocês, né? Isso é importante. Isso aí tá em, esse aqui está em Adobe? Tá em imagem. Está em Adobe isso aqui? Tá, eu coloquei imagem. Ah, colocou a imagem. Então, beleza aqui. Aqui eu ia mostrar um a um aqui, mas qual é a sacada aqui que nós temos que fazer claramente? Então, vamos ver. Vocês viram a setinha amarela. Então, a área de risco, na verdade, a área de risco, na realidade, pula para a primeira linha. Tá certo? Então, na setinha amarela, ele pula para a primeira linha, área de riscos. Então, a primeira linha recebe o primeiro bafo no cangote, que vem da gestão de riscos. Ok? Área de conformidade embaixo. Qual é a função dela? De novo, relembrando, ela tem que olhar, tem que verificar o quê? Se as políticas internas estão sendo cumpridas. Então, ela vai olhar se a política de gestão de riscos, se o processo está sendo cumprido. Por quem? Pela segunda linha. Então, ela vai perguntar para a segunda linha, escuta, você integra informações? Você faz, na verdade, a relevância dos riscos, de todos os riscos da empresa? Ela vai perguntar isso só e vai pegar evidência. Ok? Vai na primeira linha para verificar se o processo está sendo, né, de fato executado. Ela não vai auditar, não é auditar, vai verificar. E vai também na auditoria para saber se ela faz o papel dela. Se ela faz o papel dela de independência. Independência. Então, o compliance tem que ver isso daqui, sim, senhor. O auditor não gosta muito disso, mas tem que ver. Ele vai receber e fala, você tá auditando, na verdade, a segunda linha? Você tá me auditando? Por quê? Auditoria interna sai da terceira linha, vai na segunda linha verificar a gestão de riscos. Verificar o quê? Se o processo da gestão de risco está parrudo, é estruturado, verificar se tem, na verdade, os processos críticos levantados, os riscos inerentes críticos, relevantes, e os controles chaves. Ela vai usar isso daí. Porque se ela não tiver isso daí, ela tem que voltar e falar para o conselho lá em cima. Conselho, nosso processo não está rodando. Não vem com esse papo dizer que na primeira linha roda e na segunda não roda, que não existe isso. Se a segunda não roda, a primeira não roda, senhores. Não tem conversa. Tá certo? Então, fundamental, ele vai na gestão de riscos, vai no compliance para saber se ele faz a função dele, além da função de compliance puro, se ele faz a função de checar a área de risco e checar ele mesmo. Por isso que eu falo que não é sobreposição, é um olhando o outro. Aí você tem governança. Para ter um rolo aí, uma empresa que faz e pratica isso daí, tem que, no mínimo, ter como conluio duas linhas, uma linha. Tem que estar, na verdade, né, sendo conivente com o processo. Não tem desculpa, porque cada um está olhando o outro. Não tem jeito. Se a segunda linha, por exemplo, todinha foi desfeita pela alta gestão, a diretoria tem que gritar na hora. Tem que gritar. Gritar para quê? Para o conselho. Se o conselho concordou, e se for uma empresa estatal, ele vai no órgão regulador, velho. Isso é a função da auditoria, tem que escalar. Ela tem que escalar, como compliance tem que escalar. Está na norma isso. Você pode escalar, senhores, pelo amor de Deus. E ele vai na primeira linha fazer o quê? Fazer a BR, está escrito aí. Eu tenho que fazer a BR, porque a minha função é verificar se os riscos relevantes foram levantados, eu vou na segunda linha. Ele já vai ter uma ideia se aquilo está sendo levantado ou não. Na primeira linha, qual é a minha função do auditor? Verificar se o controle é eficaz. Testar controle, né? Testar controle, senhores. Isso é fundamental. Agora, vai testar todos os controles? Não. Vou testar o quê? Controle-chave. Onde estão os controles-chaves? Nos processos críticos e nos ritos inerentes. Fundamental isso daqui, senhores. Não tem como escapar. Então, o efeito cebola é isso. Um olha o outro, um checa o outro e checa a primeira linha. A primeira linha, senhores, sofre 3 averiguações: risco, compliance e auditoria. Agora, pergunto eu a vocês, se isso estiver rodando, como é que nós temos empresas ainda hoje, empresas estatais e privadas, que possuem fraude, possuem desvio de conduta? Então, tem alguma coisa errada, o processo não está rodando.
Então, não adianta gritar aí a 4 vezes, eu tenho auditoria, eu tenho, na verdade, modelo de governança. Não tem. Governança é isso, senhores. Um checando o outro, um verificando o outro. Aí fica clara essa função. Tá certo? Isso aí que eu resumi para vocês nesse template aqui é o que as 3 linhas de defesa original, né? Original, modelo original, prega. E é isso que tem que ser mantido. O conceito é esse. Senão, nada funciona. Ok? Marcelo dos Santos aqui. Nada impede que o compliance avalie risco, correto? Claro que não. Ele tem que avaliar. Desde que ele siga o quê, Marcelo? Ponto importante. Ele tem que avaliar o risco, mas tem que seguir a determinação, a política da empresa. E aí você pode até ter uma metodologia tua de acordo com o seu compliance, específica para ele, desde que era de riscos, aprove. Por quê? Ela tem que integrar essa tua metodologia no mapa dele. Então, ela tem que se falar. Aí vem a questão do sistema. O sistema tem que ser adaptável para vocês. Adaptável. Você tem que ter um framework mãe, que ele pode usar em várias áreas, vários processos, e pode ter vários frameworks específicos para cada disciplina. Exemplo, compliance, cibernética, financeiro, ESG, tá certo? Então, safety, você pode ter, não tem problema nenhum. Você vai mudar critério, não vai ficar rigidamente preso, porque senão a avaliação fica uma avaliação capenga, míope. Então, cabe você ter especificidade. E aí um ponto importante, né? A questão de assumir ou não risco, né? Primeiro importante, né? A empresa definiu a política, ela definiu o apetite ao risco. Detalhe, uma vez que eu estou assumindo o risco, eu estou sendo negligente, na verdade, eu tenho uma responsabilidade civil e criminal. E aí a gente teve grandes exemplos, né? Que está rodando o processo, obviamente, aqui no Brasil. A gente pega uma Petrobras, pega uma Vale e assim vai. Então, isso é importantíssimo vocês saberem que o gestor de riscos, o compliance, gestor de riscos, compliance, a auditoria interna e a primeira linha, e a diretoria, e o conselho, senhores, todos estão com um fofozinho na janela. Todos estão. Entenderam o que é fofó, não? Fofó na janela, senhores. Porque se der um problema grave, vai todo mundo ser o quê? Abrangido pelo impacto. Todos serão, na verdade, ou podem ser indiciados, senhores. Está aqui, por negligência, imprudência ou imperícia. Aí tem uma questão básica para vocês poderem entender o que eu estou falando. Está aqui, ó. Se der um risco, como deu, né? Nesses casos que a Sandra comentou aqui, e tiver morte, por exemplo, você vai ser indiciado, você, gestor de risco, se não fez a coisa correta, ou a primeira linha, ou a auditoria, seja quem quer que seja, com dolo o quê? Dolo eventual. O que é dolo eventual? É risco assumido, senhores. Você não quer o resultado doloso, você não quer que aconteça o risco, mas você prevê que ele possa acontecer. Então, você está aceitando essa possibilidade. E se você não fizer nada, não cutucar, não pedir, não exigir, dançou. Da mesma coisa que tu coloquei aí, ó, um exemplo que é simples de entenderem. Eu sei que dirigir alcoolizado ou com meus sentidos mais, né, morosos, digamos assim, né, eu sei que isso é proibido. E sei que risco que eu tô correndo. Então, exemplo, se eu estou a 100 km na Avenida Paulista, eu já não poderia andar a 100 km na Avenida Paulista. Mas estou andando porque eu estou alegre, tá certo? Tomei 3 doses de Blue aí, de whiskinho, ok? Bato o carro, colido contra o carro. Na colisão, morre alguém. Mas vinha óbito o motorista. Eu vou ser, na verdade, indiciado por dolo eventual. É doloso. E é eventual, porque eu assumi o risco. Não é mais culposo. Ah, mas isso tem vários tipos de interpretações. Não tem. O juiz pode pedir isso daqui. Tá certo? Não tem conversa. É dolo. Porque você sabia do risco, sabia das condições que você se encontrava e tomou a decisão de arriscar. Esse é o problema. Então, quando for assumir um risco, tem que assumir um risco consciente e ciente das consequências. Não tem problema em assumir risco, mas tem que saber quais são as consequências. O que não pode assumir o risco quando dá o problema, falar, não sabia, eu não era... Como não sabia, velho? Você vai falar isso para um diretor, para um presidente de empresa? Não tem, né? Não tem como justificar um grande acidente que ocorreram aqui no Brasil. Ok? E aí, pessoal, para poder fechar aqui, né? A ideia, obviamente, não é polemizar, né, não criar polêmica, mas trazer para vocês qual que é, na visão de vocês, o porquê que as empresas têm dificuldade em implementar, literalmente, o modelo das 3 linhas de defesa. É por questão de ilhas, né? Questão de ego, não está claro o papel e a responsabilidade. Aí vem a discussão, eu vou seguir o IBGC, eu vou seguir o IAA, eu vou seguir a FERMA. Eu acho que o Brasilão trouxe aqui, o que a gente trouxe para vocês são os conceitos. Isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro, né? Para vocês, literalmente, falar o seguinte, a gente tem modelo de governança. Nós temos uma estrutura de 3 linhas de defesa. A gente vê pouquíssimas empresas
literalmente implementando as 3 linhas de defesa, mas de forma estruturada. Que existe uma sobreposição de atividades, às vezes a auditoria não bate com riscos e vice-versa, às vezes a auditoria vai direto à primeira linha sem sequer checar a segunda linha, e aí vem os conflitos. Né? Então, isso que a gente trouxe para reflexão de vocês. Alguma dúvida? Isso da que a senhora falou é importante vocês fazerem uma reflexão, uma questão muito simples, né? Muito simples, né? Você pega, por exemplo, se tiver um grave acidente com vocês aí, um evento massivo, catastrófico, seja ele qual for, incluindo o que teve em 2008, que foi a crise financeira, que houve negligência, fraude, ganância, o diabo 4, tá certo? O juiz pega aquilo ali e vai ver tua política. Você sabe que ele tem defesa? Então vem cá, me mostra então, se isso aqui está correndo. Não está por quê? Você não sabia, presidente? Você recebe relatório? Você recebe indicador? Conselho, vem cá, senta para mim aqui. Vem chorar e rezar comigo aqui. Vem ajoelhar e rezar. Cadê o mapa de risco? Cadê o mapa de risco? Cadê a criticidade? Cadê as ações tomadas? Auditoria, cadê o teu relatório? Não, passei e-mail. E-mail o vento leva. Cadê o teu relatório formal assinado? Tem? Tem o relatório? Ou tem o veja bem? Senhores, então é isso que a gente vai falar. Tá certo? O Kleber aqui, né? Compliance e risco. Compliance e risco. Não, teoricamente, o ideal é não ter isso aí na mesma área. Por quê? Se compliance vai auditar riscos, né? Na verdade, risco vai criticar o compliance, se estiver na mesma área, vira conflito de interesse. Conflito de interesse. O ideal, estou falando, em estruturas muito pequenas, você vai ter que juntar, não tem jeito. Aí tem que ter uma sabedoria, né? De estar alguém fiscalizando, verificando, a auditoria tem que bater nisso. Tá certo? Agora, uma empresa que não tem uma auditoria interna, uma área pública, por exemplo, tem que ter. Aí tem que brigar para ter, porque, inclusive, faz parte da legislação. Tá certo? Lei das estatais. Tá certo? Que hoje, no Brasil, ainda é pouco implementada, né? Vocês sabem disso. Os senhores sabem disso, né? Não estou falando nenhuma novidade para vocês. Ok, pessoal, mais alguma dúvida? É isso, o material, o webinar foi gravado, né? Será disponibilizado para vocês, a apresentação também. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Pronto. Mais alguma dúvida? Vamos encaminhar o material para vocês, essa apresentação. Nosso evento também foi gravado. Nenhuma dúvida mais? Obrigada, Jorge. Obrigada, Manuel. Oi, sou Suzana. Legal, pessoal. Mais uma vez aí agradecemos a presença de vocês. Esse ano nós temos mais um webinar, onde o professor brasileiro vai falar sobre ESG. Na quinta agora. Quinta-feira agora, tá? Só complementando, nós temos um software Interrisk que tem uma série de módulos, são 12 módulos também, tá? Tem o módulo de gestão de riscos, inclusive o módulo de auditoria baseada em risco. Caso vocês tenham interesse em conhecer, pode estar me procurando ou a nossa área de comunicação de forma direta, tudo bem? Aí eu apresento o software aqui, o Bruno também atua comigo na equipe, podemos apresentar o software e vocês conhecerem um pouco mais a nossa solução. Tudo bem? Tudo bom, então. Obrigada, gente. Obrigado, senhores. Até mais. Até mais.